1 Samuel 30, versão King James, atualizada. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traze-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão, que ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: A quem pertences e de onde és? E ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: Poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: Jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado e também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: Este é o despojo de Davi. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos
lhes deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo suas cidades, com essa mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Aos de Betel, aos de Remote do sul e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jerameelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Horma, aos de Corazã e aos de Atás, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar.